Mais uma semana com polêmicas na política, polêmicas no mercado, polêmica em todo canto. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre notícias que aconteceram no mercado financeiro e que afetam os seus investimentos. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com uma das aquisições da Magalu, também sobre mudanças que o governo colocou a toque de caixa na parte tributária, também sobre mudanças no imposto de renda que podem ou não te afetar e também sobre uma empresa que é bastante conhecida do pessoal que mexe na bolsa, que entrou em recuperação judicial, mas não é muito surpresa para ninguém. Então, bora falar sobre as notícias de hoje. Tem muita gente que fala que depois do aperto de mão, o acordo está selado e não tem mais o que fazer. Mas aparentemente tem gente que discorda um pouco dessa situação. Essa semana aconteceu uma polêmica envolvendo a Magazine Luiza. A gigante varejista, há um tempo atrás, fez a aquisição da KaBuM, que era uma das maiores vendedoras de artigos eletrônicos na internet. Essa transação foi finalizada em dezembro de 2021 e toda ela teve o valor de 3,5 bilhões de reais. Mas não foi bem assim que aconteceu a coisa, tiveram alguns pormenores, não foi dinheiro na mão. Primeira parte do pagamento, esse sim foi feito em dinheiro diretamente. A quantia de 1 bilhão de reais foi paga durante a compra para os irmãos fundadores da KaBuM. Já a segunda parte foi paga em 75 milhões de ações da Magazine Luiza. Ações essas que no final de dezembro de 2021 estavam valendo cerca de 7 reais, porém durante o ano chegou a valer mais de 26. Aqui a gente já tem um ponto bem importante para ressaltar. Durante todo o trâmite e as transações que estavam acontecendo entre as duas empresas e as negociações, a Magazine Luiza tinha ações com um valor X. No final dessas transações, esse valor X já era bastante inferior em dezembro de 2021, o que faz com que eles acabem perdendo um pouco no final das contas. Além disso, existe uma terceira parte desse pagamento. Ela ainda não foi realizada, ela está prevista para janeiro de 2024 e ela seria feita na forma de 50 milhões de ações da Magazine Luiza. Detalhe bastante importante é que esse pagamento ele já tem algumas condições. Ele está atrelado a algumas metas e também de rendimento com a nova aquisição da KaBuM, ou seja, só seria pago esse valor aos sócios se as expectativas com relação a essa aquisição fossem cumpridas. Agora, depois de entender todo esse cenário, como que se deu essa aquisição, a gente tem a reviravolta dentro dessa história, porque a KaBuM não estaria processando diretamente a Magazine Luiza por conta dessa transação que ficou desfavorável de alguma forma, mas sim estão processando o Itaú. E que vocês se perguntem, mas o que o Itaú tem a ver com isso? De uma compra que foi feita pela Magalu, da KaBuM, de uma empresa para outra, o que o banco tem a ver com essa história? Já te explico, mas simplificando um pouco a questão, é que o banco foi mediador nessa transação. Empresas desse calibre, desse tamanho, quando fazem esse tipo de movimentação, tem vários trâmites, várias coisas a serem acertadas, valores, inclusive, formas de pagamento, como a gente viu aqui, que não foi simplesmente dinheiro na mão para os acionistas. Então tem muitas coisas a se considerar e é normal que acabem consultando algum especialista ou até mesmo contratando uma consultoria especializada. Nesse caso, quem fez essa consultoria para a KaBuM durante essa aquisição foi justamente o Itaú. Mas beleza, o Itaú mexeu nessa transação, ajudou eles a concluírem, mas qual que é o real problema? Porque eles estariam agora processando o Itaú por conta dessa aquisição que aconteceu. A alegação do Leandro e do Thiago Ramos é de que houve um favorecimento por parte do Banco Itaú com relação à proposta da Magazine Luiza. Isso faria com que outras empresas também interessadas não tivessem as mesmas chances de apresentar as suas propostas aos dois sócios e eles acabassem ficando com uma proposta ruim no final do acordo. Agora essa briga vai correr lá na justiça, onde os dois irmãos estão solicitando que sejam abertas as mensagens, e-mails e outras formas que eles puderem de como foram feitas essas negociações para saberem se realmente houve um favorecimento ou se essa era a melhor proposta na mesa. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que pode realmente ter havido um favorecimento do Itaú com relação à Magazine Luiza nas transações? Ou o pessoal só ficou um pouco doído com as ações terem derretido tanto depois do acordo ter sido fechado? Manda pra gente aqui nos comentários. Se prepara porque o governo decidiu fazer movimentações em setores estratégicos. Prevemos grandes oscilações à frente. Essa semana, o governo federal entrou com uma nova taxação em cima da exportação de óleo bruto para os próximos 4 meses. Esse novo imposto tem uma alíquota de 9,2%, que deve ser aplicado ao petróleo cru, ou seja, o óleo que ainda não teve quase nenhum processo químico ou industrial passando por ele. A ideia foi proposta para tampar o buraco deixado pela
desoneração criada nos impostos sobre combustíveis, que foi feito lá pelo Bolsonaro no final do seu mandato, que deveria ter se estendido apenas até o começo desse ano, mas já teve 2 prorrogações desde que começou o novo governo. O anúncio foi feito no último dia 28 pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Lá ele falou que existe uma expectativa de que essa medida traga para os cofres públicos um montante de 6,6 bilhões de reais. A medida, obviamente, não é muito popular e é claro que já levantou alguns questionamentos, mas as polêmicas mais relevantes estão do lado jurídico. Nesse quesito, vários especialistas falam de coisas diferentes, mas tem alguns pontos que acabam sendo linhas comuns entre eles. O principal deles é relacionado a como isso está sendo feito, através de uma medida provisória, ou seja, a famosa canetada. Eles simplesmente colocaram que vai funcionar assim. E é claro que isso também traz um certo receio com relação do mercado, uma vez que se eles estão mexendo diretamente através de medidas provisórias num setor tão estratégico, nada impede que eles façam novas mudanças ou que também mexam em outros setores. E além de todas essas incertezas ficando maiores, nós ainda temos a questão da competitividade das nossas empresas. Uma vez que nós ficamos com um preço mais caro por conta desses impostos, nós perdemos a nossa competitividade mundo afora. Lembrando também que o Brasil não tem grandes refinarias aqui internamente. Isso é um grande problema que nós temos, e já não é de hoje, já vem de muito tempo atrás. Nós acabamos vendendo óleo bruto e comprando óleo refinado. E obviamente, você simplesmente taxar esse óleo para que ele fique mais caro para você vender ele, não vai fazer com que ele seja simplesmente refinado aqui dentro, uma vez que o parque industrial para fazer esse tipo de operação seria muito caro e também levaria muito tempo para ser feito. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir resolver isso. E obviamente o mercado reagiu a esse tipo de movimento, como ele sempre faz, e já derrubou a maior parte das empresas petrolíferas, inclusive a Petrobras. Mas deixa um questionamento aí para você. Você acredita que essa medida provisória vai se manter ou vai acabar sendo derrubada? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de ficar a par do que está acontecendo no mundo das finanças, da economia e do mercado financeiro como um todo, se inscreva nesse canal, porque aqui nós trazemos notícias toda semana. Além disso, nós trazemos outros materiais, como análises, que vão te ajudar a entender um pouco mais de como é que funcionam certas empresas e tomar talvez decisões melhores. Então, deixa aqui o seu comentário também se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando nesse ou em qualquer outro dos nossos vídeos. E mais uma vez está chegando a época do ano onde você conta toda a sua vida para o governo. Pois é, o imposto de renda está chegando aí, mas talvez tenha alguma diferença para você que é investidor. Existem novas regras na declaração do imposto de renda para você que é investidor, mas uma coisa já posso te adiantar, provavelmente nada muda para você. E calma que eu vou explicar isso ponto a ponto para ficar um pouquinho mais claro, porque eu acho que isso não faz diferença para a maior parte das pessoas. E o ponto principal aqui é que uma vez que você atenda qualquer um dos pré-requisitos que demandem que você faça a declaração de imposto de renda, então você vai precisar fazer ela da maneira completa. Então não muda muita coisa nesse sentido. A principal questão que faz com que as pessoas precisem fazer a declaração de imposto de renda é o seu rendimento anual. Hoje, se você ganha um pouco mais de R$2.000 por mês, você já é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda por conta dos seus rendimentos. Então, se você ganha mais do que isso, você já vai ter que declarar de uma forma ou de outra. Por isso, acredito que muda para muito pouca gente que investe realmente na Bolsa de Valores hoje. Mas caso você não se enquadre nesse perfil, talvez tenha algumas regras que mudaram para você. Então, se você já escapou desse primeiro critério, saiba que caso você tenha apenas comprado ações durante esse ano, não feito nenhuma venda, e também tenha o patrimônio de até R$300.000, você vai escapar da lástima que é ter que declarar imposto de renda. Então você aí que é investidor buy and hold, saiba que você já ganhou mais uma vantagem. Você não precisaria declarar imposto de renda por conta de como você compra suas ações. Agora, para quem já fez venda nas suas ações, é um pouquinho diferente. Vale ainda a regra sobre imposto de renda para quem vendeu mais de 20 mil ou lucrou mais de 20 mil nas suas vendas durante um mês. Então isso conta mensalmente. Se você teve algum mês que vendeu mais que 20 mil, você precisa declarar de imposto, que deveria ter feito inclusive na época que você vendeu. Além disso, se você fez vendas e realizou um lucro maior que 40 mil no ano, também vai precisar fazer a declaração. Mais vantagem aí, para quem não é muito dessa galera da especulação. A gente vai deixar um link com a matéria falando exatamente os tópicos que você pode fazer uma checklist ali referente ao imposto de renda, se você precisa ou não declarar, mas os pontos principais são esses para os investidores. Mas diz aqui para mim, você já está preparando aquela papelada para o seu imposto de renda ou vai deixar cair na malha fina? Manda pra gente aqui nos comentários.
E a nossa próxima notícia parece uma piada, mas é só uma empresa tropeçando na bolsa de valores. A querida de alguns e piadas de outro, Oi BR3, está entrando com processo de recuperação judicial. E não, você não está lendo uma notícia de 2017. Para quem não conhece a história, a Oi BR é uma empresa de telefonia que entrou com um processo de recuperação judicial depois de declarar a sua falência e fez um processo que durou 6 anos, finalizando no final do ano passado, saindo assim da bancarrota ou da recuperação judicial. Ela acabava sendo uma empresa que todo mundo falava bastante por ser alvo de alguns especuladores, principalmente menos experientes, por conta dos valores das suas ações, que já chegou a valer alguns centavos, basicamente. Isso mudou depois de alguns grupamentos, se você for olhar em gráficos atuais, mas a galera pensava que dava para tentar fazer um dinheiro, já que era baratinho, uma açãozinha, 60 centavos, 80 centavos, bota ali, né? Se subir, subiu, se não, perdi pouco. Mas acontece que a empresa, essa semana, abriu mais uma vez o processo de recuperação judicial. Foi declarado que a empresa somente em dívidas financeiras possui mais de 29 bilhões de reais e também chega a dívidas totais de 43,7. Isso é realmente um rombo gigantesco se a gente for olhar para a empresa que hoje está valendo menos de 1 bilhão de reais. E é esse tipo de situação que vai mostrar para a gente o quão importante é que nós façamos investimentos conscientes em empresas que tenham um plano de negócio que realmente se sustente e que vá para frente. Assim você evita de colocar o seu dinheiro numa empresa que está brigando para simplesmente continuar existindo enquanto ela tenta pagar ali os seus credores. É claro que se você quer ter uma estratégia de investimento longe desses abacaxis e sim com empresas sólidas e que vão te render lá no futuro, a nós aqui da Lariat podemos te ajudar. Nós criamos estratégia pensando em cada um dos nossos clientes, justamente porque a necessidade de cada pessoa é bastante particular. E, além disso, nós também fazemos a manutenção dessa estratégia, para que você não precise se preocupar tanto em como andam os seus ativos e poder se focar em outras coisas mais importantes. E tudo isso seguindo seus objetivos de vida e sem colocar a mão no seu dinheiro. Nosso trabalho aqui é colocar na sua mão uma estratégia que você possa seguir e acompanhar conosco, é claro, para que saibamos que está tudo ocorrendo de acordo com o planejado. E todos os links relacionados a esse serviço estão aqui na nossa descrição. E é claro, vai ser um prazer falar contigo e explicar como é que funciona esse nosso processo. Mas eu não posso deixar nosso vídeo finalizar sem te fazer aquela nossa famosa pergunta. Qual foi a notícia que você viu no mercado financeiro ou no mundo da economia que te chamou a atenção e nós não falamos aqui? Manda nos comentários que a gente vai ter um debate bacana por lá. Vou ficando por aqui, um abraço para você e até a próxima.